Olá, vamos tratar nessa aula sobre um haleto orgânico que possui ramificação. O que é um haleto orgânico? Você sabe que os halogênios são elementos químicos que pertencem à família 7A da tabela periódica. A família 7A são os elementos flúor, cloro. Os halogênios são os elementos flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Existe até uma brincadeira sobre a família 7A. Dizemos que é a família do ficou claro que a Brahma imitou a Antártica. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Lógico que você não vai ver na química orgânica de maneira corriqueira o astato, mas os outros halogênios sim. São elementos que aparecem com muita frequência na química orgânica. E talvez o que mais aparece de todos é justamente o cloro. É comum nas representações usarmos a cor verde para indicar o elemento cloro. E isso tem um motivo. A substância química cloro é um gás cor verde. Por isso o verde é muitas vezes associado ao elemento cloro. Aqui, nessa representação, eu estou te mostrando uma molécula que possui 4 carbonos. 3 estão na chamada cadeia principal e 1 está na chamada ramificação. As ramificações são estruturas que saem da cadeia principal numa molécula orgânica e elas possuem nomes especiais. A ramificação de apenas um carbono é chamada metil. Nós temos aqui uma cadeia que possui 3 carbonos na sua chamada cadeia principal, sendo que a ramificação metil ela sai da cadeia principal. Uma ramificação ela nunca é encontrada na ponta de uma cadeia. Por quê? Uma ramificação ela necessariamente está num carbono que nós chamamos de carbono terciário, carbono que tem a ele ligados 2. Uma ramificação necessariamente está ou num carbono terciário ou num carbono quaternário, que são carbonos, respectivamente, com 3 ou 4 átomos de carbono ligados a eles. Veja que, neste caso, nós temos a ramificação ligada a um carbono terciário. As ramificações possuem nomes que estão atrelados à quantidade de carbonos que elas possuem. Nesse caso, uma ramificação de apenas um carbono, e por isso é que denominamos metil. Você sabe que o prefixo met na química orgânica é um prefixo associado à presença de um átomo de carbono. Veja bem, temos aqui a representação das ligações químicas em cores diferentes. Isso para indicar para você os diferentes comprimentos de ligações das diferentes ligações químicas. Ligações entre carbono e hidrogênio são representadas por um comprimento menor, e de fato são. Ligações entre átomos de carbono têm um comprimento um pouco maior. Ligações entre átomo de carbono e átomo de cloro têm um comprimento maior do que as ligações entre 2 átomos de carbono, e assim por diante. Temos aqui uma cadeia aberta e saturada. Por que saturada? Porque entre átomos de carbono você não visualiza nenhuma ligação do tipo π, que muitas vezes aqui no canal eu já representei para você. A ligação π, ela tem o aspecto de ir por fora, o aspecto lateral. Afinal, a ligação π ocorre quando já existe uma ligação sigma
E aí vem uma segunda ligação. Como o meio entre os carbonos já está ocupado, então a segunda ligação ocorre por fora, ficando mais exposta, levando a cadeia a sofrer reações do tipo reações de adição. E é tema que já foi tratado em muitas outras aulas e que você pode encontrar facilmente aqui no nosso canal. Voltando, cadeia aberta, saturada, homogênea, sim, homogênea, porque o átomo diferente, que aqui é o cloro, não está entre dois átomos de carbono. Uma cadeia só é chamada heterogênea se o átomo diferente, o heteroátomo, estiver entre dois átomos de carbono, e aqui não é o caso. Então, uma cadeia aberta, saturada, homogênea e ramificada, com a ramificação metil. O átomo de halogênio está no carbono 2. Ele poderia estar no primeiro carbono. Como há essa possibilidade, deve-se indicar esse número no momento em que você vai dizer o nome da cadeia. E aí você deve dizer o seguinte: 2-cloro. Veja, há uma ramificação que também deve ser indicada. Só que ela não precisa ser indicada com um número, porque ela não poderia estar em outro local. Se estivesse na ponta, não seria ramificação. Então você diz 2-cloro, traço metil, traço o nome da cadeia principal, que é prop-an-o. 2-cloro, metil, propano. É o nome do aleto orgânico ramificado escolhido hoje para ser o nosso objeto de estudo de química orgânica. Lembre-se, os aletos orgânicos são muito parecidos. Eu diria para você, são primos dos hidrocarbonetos e por isso têm o mesmo sobrenome. Eles terminam com a letra O. Eles têm como sufixo o mesmo sufixo dos hidrocarbonetos, o sufixo O. Terminamos aqui mais esse estudo de química orgânica e deixo para você 2 cards aqui no final, para que você faça um estudo mais aprofundado da nomenclatura dos compostos orgânicos. Continuamos juntos aqui no nosso canal. Até a próxima aula. Um forte abraço para você.